Nossa última pauta agora, gente, se refere ao... Perdão, alguém até comentou aqui. Se refere ao senhor General Augusto Heleno, que está neste momento aqui, eu vou até colocar para a gente ver e ouvir um pouquinho aqui, está participando de reunião extraordinária lá na Câmara Distrital do DF, né, que está ouvindo ali o General Heleno, que do nada começou a ter problemas de memória, né, começou a não lembrar de mais nada que aconteceu durante o período que ele estava à frente do GSI, que na verdade ele lembra, né, mas só daquilo que é conveniente para ele. Aquilo que não é conveniente, ele prontamente esquece, ele prontamente se confunde, ele não lembra exatamente do contexto. É literalmente nesta pegada que está hoje ali o General Augusto Heleno, lá na CPI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Deixa eu só carregar aqui, porque acho que tá com um problema lá na página agora, que ela tá carrega, mas não abre. E eu quero mostrar para vocês aqui. Opa, vamos ouvir aqui um pouco, tá? Pra gente comentar em cima também do que vai ser dito aqui. Possibilidades. O deputado Joaquim Roriz Neto, que hoje não está aqui, eu estou em substituição a ele, semana passada levantou uma teoria e ele perguntou ao general Dutra, semana retrasada, na última reunião da CPI, ele perguntou ao general Dutra, o senhor já ouviu falar da teoria da bandeira falsa? O general Dutra respondeu, general Heleno, não, nunca. E o deputado Joaquim Roriz explicou para ele o que era. Eu não vou tentar explicar de novo, mas basicamente o que ele quis dizer para a gente foi o seguinte, quem se beneficiou com o 8 de janeiro? Qual grupo político teve benefício no 8 de janeiro? E ele deixou uma pergunta inquietante aqui. Ele foi ridicularizado, deputado Joaquim, depois, como se ele estivesse falando uma grande aberração. Mas ele perguntou assim, será que esse grupo político não pode ter dado causa ao 8 de janeiro? A verdade é que nós não sabemos. E a verdade é que a teoria dele não é de todo, não pode ser de todo afastada de pronto. Aí é mais uma vez, né, aquela narrativa de que a culpa é do PT, né? Foi o PT ali o responsável por ter invadido a sede dos três poderes, com infiltrados. Do coronel Fábio, da nossa polícia militar, os gradis sempre têm barramento. No dia 8 de janeiro, os barramentos tinham sido retirados. E eu perguntei, coronel Fábio, quem é o responsável pelos gradis? E ele falou, cada prédio é responsável pelos gradis que estão à frente da sua estrutura física. Então, no Palácio... Detalhe, tá? O próprio general Heleno falou já aí nessa CPI hoje que o GSI não é responsável por policiamento fora dos prédios, tá? Não sei se tem alguém aqui que estava acompanhando essa CPI, mas o general Heleno falou da própria boca que não é dever do GSI atuar como polícia. 12 de dezembro estavam hospedados na nossa rede hoteleira do Distrito Federal. Pedimos a informação ao Ministério do Turismo para saber quem são as pessoas que estão aí com os nomes como hóspedes no dia 12 de dezembro de 2022. Recebemos, são mais de 1.000. Nós vamos tentar descobrir quem pagou o hotel dessas pessoas, por que elas vieram para cá para quebrar tudo, por que conseguiram se evadir, como conseguiram se evadir. Mas o nosso trabalho, pastor Daniel, deputado pastor Daniel, ele tem que ser feito, ele tem que ser realizado com base nos fatos, com base nas evidências e não com base em narrativas. Nós não podemos e não vamos nos render a esse mundo da pós-verdade em que importa mais a narrativa do que o que os nossos olhos veem. Há muitas vezes em que nós... Exatamente, nesse mundo de pós-verdade que importa mais a narrativa do que o que os nossos olhos viram, que foram os golpistas entrando no Palácio do Planalto, no STF e no Congresso Nacional. É um mundo meio surreal. É um mundo, por exemplo, em que o Brasil recebeu com pompa e circunstância um ditador e o nosso presidente, que eu lamento que seja presidente, para nosso desgosto, o presidente da República fala assim, eu vou entregar para você, Maduro, a oportunidade de construir uma narrativa. O que ele está falando é assim, eu vou deixar você mentir um pouco para ver se o povo acredita. Ora, nós temos que ter um mínimo compromisso com a verdade. O mínimo compromisso com a verdade. Não é objeto dessa CPI o que aconteceu no dia 7 de setembro de 2021. Mas eu estava lá, como brasileiro que ama
o Brasil, que ama a nossa bandeira, que ama os símbolos da nossa pátria. Eu estava lá. Eu sei o que aconteceu. Foi uma manifestação lindíssima, com mais de 600 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Mas isso não é objeto de investigação aqui. Eu estava de novo em 7 de setembro de 2022. 200 anos da nossa independência. Eu estava lá, com alegria. Gente, eu sei que muita gente fica com náuseas aí, mas é porque é notícia, não tem jeito, a gente tem que trazer essas coisas também. É o pessoal que estava na rua, é o pessoal que quebrou tudo, e aí você criminaliza a direita. Não vão conseguir criminalizar a direita. A direita no Brasil, ela surgiu e ela não vai retroceder. Não vai retroceder. Durante mais de 30 anos, o Brasil não teve contraponto. Era um verdadeiro teatro das tesouras. Era a esquerda falando com a esquerda. Era a esquerda falando com a esquerda. Agora tem direita. Agora tem direita. Agora existem conservadores. Pois é, descobrimos que o Brasil esteve 500 anos na mão de esquerdistas, né? Inclusive, lá em 1500, quando vieram Cabral e as suas esquadras lá, todas tinham um símbolo vermelho, porque elas eram comunistas. Elas eram já esquerdistas naquele momento. Foram eles que anteveram, inclusive, esse conceito que a gente consegue compreender a partir da Revolução Francesa. Foram eles, inclusive, que, através de manifestação em mesas, em centros espíritas, né, ou em mesas ali que acabam discutindo questões espirituais, acabaram incorporando-se na figura do Marx e do Engels e do próprio Lenin, para poder falar sobre comunismo, socialismo e revolução, a revolução e a ditadura do proletariado, tá? Nós fomos governados por 500 anos por esquerdistas e Bolsonaro foi o primeiro presidente de direita que o Brasil teve. Olha o nível da extrema-direita no Brasil, gente. Eu fico, sinceramente, sem conseguir entender como é que a gente chegou a esse ponto, né? De ter gente desse nível eleita no país. Mas, enfim, vamos ler aqui as